Olá, pessoal. Mais uma vez, professor Janduí, para mais uma aula de ciências para o pessoal do ciclo 3. Tudo bem com vocês? Animados para mais uma das nossas aulas? Acho que sim, né? Com certeza, né? Quem está aqui está em busca do conhecimento, né? Do conhecimento que é significativo, que com certeza, né? Vai trazer coisas boas para as nossas vidas. Sejam bem-vindos, que curtam, né, a nossa aula, ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre a água nas cidades, a distribuição e os desafios. Nós vamos falar desse assunto, porque a água é um bem precioso, não há a menor possibilidade da existência de vida sem a presença de água. Nos corpos de todos os seres vivos há a presença de água, então a água é fundamental para a vida. Mas esse bem precioso, né, ele precisa ser bem explorado, né? Porque a quantidade de água potável, ou seja, disponível para o consumo humano, não é tão grande, né? Então, nas grandes cidades, como é que é feita a distribuição da água? De onde elas vêm? De onde a água vem? Quais são os desafios? E por que a necessidade, né, de preservarmos água, sobretudo nos centros urbanos? Primeiro eu vou dizendo, né, porque o consumo de água nos centros urbanos é grande, é imenso, né? E para que a água tratada chegue às nossas torneiras, a um custo imenso, né? A gente não pode esquecer que quanto mais nós consumimos, quanto mais nós desperdiçamos, os custos para fazer essa água chegar, né, às nossas casas, para o consumo humano, vai se tornando maior. Então, a importância da água potável para a vida. A água potável é essencial para beber, cozinhar, tomar banho e limpar. Ah, professor, eu já sei disso. Claro, né? Claro que vocês sabem disso. Mas a gente já parou para pensar, né, que em muitos lugares do mundo falta água para beber, que o consumo, que a quantidade de água disponível, né, para as coisas mais básicas é limitada, né? E às vezes se cozinha com água, né, de péssima qualidade, que em alguns lugares do mundo falta água para o banho, para a lavagem das roupas, para as necessidades básicas. Já pensamos sobre isso? E a água é um bem da terra que foi deixada para nós. Então, todos têm o direito de consumir esse líquido precioso que mantém a vida. E o que é água potável? Água potável é um termo popular que significa água apropriada para o consumo humano, ou seja, está livre de impurezas, seja de impurezas químicas nocivas à nossa saúde, né? Seja de impurezas biológicas, ou seja, de seres vivos, né, que podem trazer prejuízo para a nossa vida. Nas cidades, a água vem dos rios. Na cidade, a água vem dos rios, de açudes ou poços e passa por tratamento antes de chegar às casas. Ou seja, né, não existe só uma bomba captando a água lá da fonte, seja ela qual for, rio, açude, poço, né, do reservatório, e jogando direto para o consumo humano. Não é assim. Essa água até chegar nas nossas casas, ela passa por uma estação de tratamento, onde ela é tratada adequadamente para que a gente possa consumir. Já pensaram nisso? Você sabia que a água que se consome em João Pessoa é uma água de excelente qualidade, quando comparada, né, aos tipos de água que se consome por aí afora?
Sabia? Bom, aqui nós temos, por exemplo, uma foto de uma estação de tratamento de água. Ou seja, a água vai passando de tanque, a água que é captada lá da fonte original, do rio, do lago, né, lá do reservatório. Então ela chega na estação de tratamento e ela vai passando de tanque para tanque, ela vai sendo tratada adequadamente para depois ela ser destinada às nossas casas. Então o custo é elevado, né, para isso. Já pensou a gente pegar a água que passou por todo esse tratamento e desperdiçar, né? Lavando uma calçada, né? Lavando um carro. Eu sei que às vezes é necessária, né? Mas use só o tempo e a quantidade necessária. Não há necessidade, por exemplo, de se passar meia hora, 20 minutos num banho, consumindo água tratada. Nós sabemos disso, né? Aquilo que sobra para a gente, né, falta para muitos. E claro, também, né, quando a gente exagera no consumo, né, isso vai afetar o nosso bolso. Ah, mas eu tenho, certo, um sistema que chega da minha casa que é clandestino. Aí você está pisando na bola, né? Aí você está fazendo uma coisa que é errada. Nem vou discutir isso, beleza? Problemas comuns: falta de água em alguns bairros, vazamentos e desperdício. É certo que em alguns bairros, né, há falta de água com uma certa periodicidade. Bairros que são relativamente novos, que ficam em lugares mais altos, bairros que cresceram muito, né? Eles foram projetados para receber um número X de pessoas e por algumas razões, por alguns atrativos, tem 10, 20 vezes mais do que o bairro foi planejado, né? E tudo isso satura o sistema hídrico, né? Os vazamentos também, né? O desperdício, tudo isso vai levar à falta de água em alguns pontos da cidade, sobretudo, como eu acabei de falar, naqueles pontos onde a água chega com mais dificuldade. Nem todas as regiões têm acesso fácil à água limpa. Isso causa doença e dificuldade no dia a dia. A gente sabe que no nosso estado, né, tem determinados períodos do ano que a água é escassa. E para a água chegar na casa das famílias, só através de carro-pipa. Ou então é necessário lá cavar um poço, e às vezes a qualidade da água não é tão boa, é salobra e não passa por tratamento. Aí então o jeito é consumir essa água, mas a água que não é tratada, ela pode apresentar produtos químicos e ela pode apresentar também, né, alguns micro-organismos que irão trazer prejuízo para a saúde. Então, é um bem preciosíssimo. Quando você colocar um copo de água, né, para o consumo, despejou água no copo, olhe para aquilo, olha para a qualidade, para a limpidez que ela tem, e imagine, né, da distância que ela veio, de todo o processo que ela passou, para a gente estar consumindo, né, esse líquido, né, tão precioso e com a qualidade que nos é essencial. Então, por que desperdiçar? Para trazer prejuízo ou escassez para onde a água já tem dificuldade de chegar, não faz sentido, né? Saneamento básico e saúde, né? O que é e por que é importante, né? Vocês sabem que quando a gente paga a conta de água, o boleto lá correspondente, né, as despesas que tivemos com a água, não é só o consumo de água que nós estamos pagando. Nós estamos pagando também, certo, pelos serviços de esgotamento sanitário. Porque a água do banho, a água da descarga, né, a água da louça que a gente lava, ela deixa de ser potável. Então ela tem que ser descartada. E a destinação dessa água que não serve mais, ela tem que ser feita de uma forma correta. Então aí é que entra, né, o saneamento básico. E
também não existe em boa parte das cidades, sobretudo nos bairros periféricos, onde a população é grande, onde também o crescimento habitacional foi ocorrendo de modo desordenado, né? Claro, tudo isso vai gerando dificuldade, seja para a captação da água e de energia, assim como também para o saneamento básico, né? E na maioria das vezes, ou, né, em uma parte significativa das vezes, né, os dejetos eles acabam, né, não caindo numa rede de esgotamento sanitário adequada e fica a céu aberto. E aí passa a ser um ambiente de contaminação para nós seres humanos e de prejuízo para a nossa saúde. Onde não tem saneamento básico, o índice de doença é bem elevado, é altamente elevado. Então, o saneamento básico é saúde e inclui água limpa, esgoto, tratamento de água, coleta de lixo, também limpeza urbana, tudo isso tem a ver, né, com saneamento, né? O saneamento básico, né, ajuda a evitar doenças como a dengue, a diarreia, as verminoses e outras coisas mais. Só o que tem a ver dengue com saneamento básico, né? Ora, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né, ele reproduz em água parada. Então, se a água não está caindo num sistema de tubulação, como é o sistema de esgotamento sanitário, né, então aquilo ali vai servir de ambiente para a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. E um detalhe para falar nisso, cuidado, não é o mosquito Aedes aegypti, né, que causa a dengue. Cuidado com isso. Quem causa dengue é um vírus. E o que que faz o mosquito? Transmite o vírus de pessoa para pessoa. Agora a gente sabe que o mosquito transmissor da dengue reproduz em água parada, né? E o que acontece com água que não é tratada? Ela pode conter bactérias, que vai causar diarreias e sérios outros problemas. Na água não tratada pode existir ovos de vários tipos de verme, como lombriga, né? E tantos outros mais. Então, questão interessante essa da aula de hoje, que a gente não pode descartar. Em muitas cidades da Paraíba ainda faltam redes de esgoto e coleta regular de lixo. A gente sabe, né, até na capital, né, do nosso estado, a gente sabe que em alguns lugares há um comprometimento, né, na coleta de lixo e na rede de esgoto, né, sobretudo nos bairros, né, com as características que eu acabei de falar para vocês. Melhorar o saneamento é garantir mais qualidade de vida para todos. Cidade que é bem saneada, cidade que tem eh, bom saneamento, é cidade com índice de doenças, sobretudo doenças desse tipo aqui que eu falei, né, com baixa incidência. Bom, uma coisa que a gente precisa saber é que a Terra, né, o planeta Terra, ele é composto de 70% de água, né? Então, 70% do planeta Terra é água. Mas tem um detalhe: da totalidade de água, 97% está nos oceanos, nos mares e oceanos, é água salgada. Então, de todo esse volume de água que existe no planeta Terra, apenas 3%, certo, está disponível para o consumo humano. Só que desses 3% tem, né, água desperdiçada, né, a água dos rios que estão poluídos. Então, cada vez mais vai sobrando menos água para o consumo humano. E um detalhe: enquanto a quantidade de água potável diminui, a população aumenta, né? Daí a necessidade de termos uma consciência voltada, né, para o tema que eu estou abordando na aula de hoje. Depois eu quero que, com muita paciência, né, vocês observem esse infográfico, certo? Leia ele atentamente e reflita, né, sobre, enquanto você estiver fazendo a leitura desse infográfico, vai refletindo sobre isso que eu tenho falado. Por uma questão de tempo, então, vou deixar para que vocês façam isso com mais paciência. Impactos da indústria no meio ambiente, né?
que é impacto, né? Impacto seria, né, nesse caso aqui, que danos, que prejuízos a indústria pode trazer para o meio ambiente, né? Dentro do contexto que nós estamos falando, né? É que muitas indústrias elas são altamente consumidoras de recursos hídricos, de água. Há um detalhe: sempre que você escrever, você lê uma palavra e o começo dessa palavra tem hidro quer dizer água, recursos hídricos, então são recursos relativos à água. Bacia hidrográfica, então é uma alusão à água. Hidro quer dizer sempre água, né? Então a indústria, seja ela qual for, ela é uma grande consumidora dos recursos hídricos. Indústrias extraem recursos da natureza, né, os mais variados, como madeira, minério, água, né, solo. Isso pode causar desmatamento, poluição do ar, rios sujos e destruição da fauna e da flora. Olha, veja que a gente está trazendo aqui para o contexto, né, algumas informações a mais. Por quê? Porque eu quero que vocês adquiram o conhecimento de uma forma ampla e que vocês desenvolvam um senso crítico. Senso crítico, professor, é que a gente vai criticar o assunto? Não. Desenvolver o senso crítico significa, certo, refletir de uma forma mais detalhada sobre o tema e ter argumento para a discussão. Por que, que o desmatamento, por exemplo, traz problemas para a água? Vocês sabem, né, gente, né, que onde tem desmatamento tem desgaste do solo. Então a água bate no solo, arrasta o solo, vai assorear os rios, ou seja, entupir os rios, né? Aquele grande volume de terra vai reduzir a qualidade da água e, por conseguinte, né, vai trazer prejuízos para a fauna e para a flora, né, que habita aquele rio, aquele lago. Quando a gente fala de flora, é uma referência às plantas. Quando a gente fala de fauna, é uma referência aos animais. Beleza? Aqui nós temos, por exemplo, uma figura, né, de um rio recebendo, olha só, uma grande descarga de esgotos. Gente, o maior rio da nossa cidade, da cidade de João Pessoa, vocês sabem qual é? É o rio Jaguaribe, né? E vocês sabem quantas casas, quantos bairros despejam seus dejetos no rio Jaguaribe? Que poderia, certo, ser um rio de água cristalina, né, com peixe e vários outros seres vivos, né? Às vezes, a própria população ribeirinha, a população que mora, né, nas proximidades, contribui para esse tipo de coisa. No Paraíba, a mineração, a indústria têxtil quer dizer indústria de tecido, e a construção civil geram um grande impacto ao meio ambiente, né? Se não forem bem controladas. A gente aqui está falando na Paraíba, mas claro, em qualquer lugar do mundo, ok? Bom, cuidar do meio ambiente é dever de todos nós. E o que podemos fazer? Usar água com consciência, evitando desperdício, apoiar e cobrar melhorias no saneamento básico. Não basta cobrar saneamento básico, é necessário também colaborar, contribuir, né, para que as instalações de saneamento básico se mantenham, né, funcionais. Na maioria das vezes, a própria população, né, contribui no sentido de depredar aquilo que seria, né, para lhe trazer benefício. Separar o lixo e reaproveitar o que for possível, né? Reaproveitar tudo o que é possível, né? Reciclar, porque se a gente não faz isso, vai contaminar com certeza os mananciais e outros espaços. Conhecer as leis ambientais e proteger os recursos da nossa região, gente. É um dever nosso, enquanto cidadão do mundo. Enquanto cidadão do mundo, dessa casa comum, como falava o Papa Francisco, a terra é a casa de todos nós. Então ela tem que ser bem cuidada. Se a gente não cuida da terra, se a gente não cuida do ambiente, o que vai acontecer? Em pouco tempo, né,
tudo vai atenção recair contra nós. A gente erra, a mãe perdoa, o patrão perdoa. A justiça, depois que a gente cumpre, né, lá com as nossas obrigações legais, no que se refere a isso, você está perdoado, você vai, né, levar a sua vida. A natureza não, né? Quando a gente não cuida da natureza, pode ter certeza que vem rebordosa sobre nós, né? Então é preciso que a gente, né, desenvolva uma consciência nesse sentido. E eu vou, atenção, claro, deixar um desafio para vocês, que é o seguinte, né, rever essa aula com mais cuidado, com muita paciência. A aula não pode ficar muito longa, até porque para a gente postar ela, né, e vocês terem acesso, isso gera, algumas dificuldades, né, mas elas são feitas, elas são elaboradas, né, para que você reveja quantas vezes for necessário. Beleza? Abraço, até a próxima aula e fica atentos às outras atividades que a gente, né, vai postando por aí, ok? Abraço, até a próxima aula.